Professor, se você quer rapidinho as coisas. Sim. Maria. O ano de 2023, hoje temos a presença da nossa convidada Ana Gatti, que é coordenadora e presidente da MEL, Mulheres em Operações, e das nossas mestrandas aqui do PGIL, a Rúbia Alexandra de Souza, a Marília da Silva Tavares e a Suzana Quintino Soares. Então, a gente agradece o apoio do Empreenduca e do Sebrae nesse evento, por todo o suporte para que a gente possa fazer a transmissão do mesmo. E eu convido a todos, então, que participem aí do nosso próximo encontro Ciência e Negócios, que vai acontecer no dia 27 de abril, às 17 horas. Então, todos depois serão informados da temática para esse evento. Então, eu gostaria, inicialmente, aqui de dar as boas-vindas e também agradecer a presença da nossa convidada externa, a Ana Gatti, né? Uma pessoa que tem uma experiência muito forte nessa área, ela já foi gestora de várias empresas, ela vai contar um pouquinho da história dela em seguida, tá? E depois a gente vai começar o nosso bate-papo aqui, junto com as nossas mestrandas, onde elas vão colocar as experiências delas como liderança, né? Na operação de vários tipos de empresas, ok? Então, Ana, boa tarde, obrigado pela presença. Então, gostaria que você se apresentasse rapidamente aí para nós, falasse um pouquinho da MEL, né, dessa nova tarefa que você está à frente aí. Então, seja bem-vinda e obrigada de novo pela parceria. Muito obrigada, Luiz. É um grande prazer estar aqui com vocês e com essas mestrandas poderosas, trabalhando aí num tema que é uma grande paixão para mim. Luiz, e pessoal, eu vou comentar um pouquinho, né, um pouco aí da minha história muito resumida e aí comentar um pouco sobre o Instituto MEL, ok? Bom, minha história, eu sou formada em engenharia, né, pela Unicamp já há muitos anos, e trabalhei 23 anos em indústrias, né, tanto na Mars e na Avon, e trabalhei com inovação para iniciar minha carreira. Eu achei que eu queria ser cientista, mas depois de uns 9 anos, eu cheguei à conclusão que eu acho que não dava para aquele assunto. E acabei migrando para operações, fui cuidar de construção de fábricas, startup, no interior de São Paulo.
Aí eu cheguei à posição de diretoria, depois passei a vice-presidente de compras, logística. Então, percorri ali toda essa área de operações, né? Depois fiz transformações de operações na Avon, que foi uma tarefa muito grande, né? De uma operação já bastante grande, que necessitava também aí de um rejuvenescimento, né? Uma adaptação, atualização para o mercado. E me apaixonei também, não só por operações, mas também por transformação de empresas. E aí, então, tomei a decisão de ir para a área de consultoria, né? Onde eu faço um projeto, entro, saio e executo, quer dizer, o projeto tem começo, meio e fim. E assim passei por muitas empresas, né, diferentes, em diferentes segmentos de negócio, de avião, de cimento, de todo, além de bens de consumo e outros mais. E foi muito gratificante. Eu fiquei 7 anos entre A.T. Kearney e McKinsey, e depois abri a GAT Consultoria, onde faz 8 anos que eu tenho a GAT Consultoria. Então, tem 15 anos que eu trabalho em operações. E nesse caminho, eu também acabei fazendo, ao longo dos anos, aí, 10 anos entre MBA, mestrado e doutorado, com foco em inovação e sustentabilidade, mas sempre envolvendo indústrias, operações industriais, né? Sempre pensando no supply chain, né? Na operação do end-to-end, né? Desde da planejamento, produção e distribuição, logística e também toda a cadeia de reciclagem. E nesse momento também, há uns 7 anos, eu também me envolvi fui estudar sobre governança e passei então a atuar em conselhos de empresa. Eu hoje estou no conselho de 3 empresas, da Metalúrgica Aliança, aqui em São Paulo, da Hidrolite, em Santa Catarina, né? Uma indústria, esse é recente, estou bem contente, né? Até vou para aí na próxima semana. E também da Pérola, uma empresa subsidiária aqui da Nutri. E durante a pandemia, né, na verdade, isso aconteceu, a história do mel, aconteceu o seguinte: quando eu comecei a frequentar o Women Corporate Directors, que é um grupo de mulheres conselheiras, né, que tem uma quantidade enorme de mulheres, e aí 300 mulheres, né, que são conselheiras e estão evoluindo nessa carreira. Eu comecei a perceber que eu não encontrava quase mulheres de operações cujo tinha passado por C-level em operações, né, que tivesse essa vivência. E, assim, finanças, marketing, RH, era o que eu encontrava. Então, aí eu encontrei mais 3, e deve ter uma meia dúzia no todo ali, né? Mas eu e mais 3, então, discutindo, a gente chegou à conclusão que não tinha quase conselheiras, porque a gente não tinha quase C-level nessa função, né? E aí, então, nós resolvemos, isso começou na pandemia, nós passamos 2 anos estruturando o Instituto, então a gente tem a nossa visão é aumentar o número de mulheres como C-level e conselheiras, né? E é um nicho de operações que nós estamos falando em trabalhar com as lideranças. Então, a partir do momento que a mulher ela decide que ela quer ir para essa função, que ela está nessa carreira e ela está no primeiro nível de liderança, uma supervisão, um engenheiro, em resumo, um nível já de liderança, né? E o que a gente percebe em estudos aí da ONU, que isso muitas, a partir desse nível, acabam desistindo, porque vê que a carreira está muito difícil, ou aí tem todos os vieses aí, né, inconscientes que a gente acaba vivenciando. E aí, então, elas acabam mudando de carreira, ou saindo, ou fazendo outra coisa na vida, né?
E aí muitas escolhem também, né, às vezes, cuidar da família, e aí voltar é muito difícil, né? Para os seus 40 e poucos anos, também é outra tarefa difícil, que é um tema que a gente precisa trabalhar também. E aí a gente, então, fez ter todo esse trabalho, estruturamos, então, o Instituto, buscamos voluntárias que quisessem participar com a gente, ainda continuamos buscando voluntárias, e aí estou vendo 3 potenciais, se quiserem participar com a gente, vão ficar muito felizes. E a gente estruturou o conselho, tiramos aí porque construir um instituto, uma ONG, ele tem toda uma complicação de CNPJ. Nossa, a gente tem passado assim um desafio, mas nós conseguimos construir, fizemos um design thinking no ano passado, com mais de 20 empresas grandes no Brasil, entrevistamos mais de 50 pessoas de operações de RH, de diferentes níveis na organização, diversidade, CEO, enfim. E aí nós vimos que para poder construir uma jornada inclusiva, Mel, a gente precisava construir uma jornada da mulher com mentoria, com cursos mais ligados aí a que a gente chama de soft skills, né, e não técnicos, rodas de conversa, web talks, né, podcasts, e também uma jornada de inclusão da empresa, né? Então, a gente já começou a promover conversas entre RHs, rodas de conversa e cursos também para homens, né, líderes, sêniores, porque se nós crescemos no passado, onde era mais difícil, foi porque muitos homens acreditaram na gente, né? E nos apoiaram, senão a gente, né, senão você acaba desistindo, né? E então a gente viu que alguns homens nos perguntam: o que eu tenho que fazer diferente, porque hoje muitas empresas têm metas de diversidade e nem todo mundo consegue atingir essas metas. E se atinge as metas, atinge na empresa como um todo e não nesse nicho de liderança, né, de operações. E aí posso dizer para vocês que estou bem contente de contar essa notícia, foi uma jornada grande. No final do ano, então, a gente agora já tem algumas empresas grandes associadas, né? Nós estamos também fazendo o cadastro das pessoas que estão interessadas em associar, é uma associação tanto indivíduo quanto empresa, e é um preço muito acessível, com descontos grandes também nessas soluções, né? Desenvolvendo soluções. Então, nós temos, assim, para quem quiser se associar, né, só entrar no site e fazer esse cadastro, que então vai se associar e começa a participar dos nossos programas. Já começamos com um programa de mentoria para treinamento de mentores numa grande empresa. Então, estamos bastante felizes com a jornada. Acho que é isso, José, Simão e time. Muito bom, Ana. Suas colocações. Problemas técnicos, mas já resolvidos. Bom, olha só. Dá para ver a sua jornada aí, né? Muito desafios pela frente. E eu queria começar agora com as nossas alunas aqui do nosso mestrado, né? Fazendo uma pergunta para elas, né? E para você também, depois tu pode responder depois da apresentação da experiência delas, né? Nesse contexto que você colocou. A primeira pergunta é: quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam em operações? Eu queria começar aqui pela Marília, né? Marília vai contar um pouquinho da história dela como gestora
né, de operações, e aí vocês vão entender a dificuldade e os principais desafios, né? Depois, na sequência, a mesma coisa, a Suzana vai colocar a sua experiência e a Rúbia também. E aí depois a gente volta para a Ana ajudar a gente a responder essa pergunta. Ok? Então, Marília, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Um pouquinho da minha história com vocês, né, no campo de operações. Obrigada por estar conhecendo a Ana também, não conhecia, né? Já fiquei bastante interessada aí sobre o assunto. Eu vivi praticamente cerca de 11 anos na área de operações logísticas. Também no nicho de comércio exterior, né, diretamente ligado. Tenho 34 anos, sou mãe, estou no programa do Tempo. E eu comecei lá atrás, né, estava novinha, em dúvida, né, me formei em administração, não sabia ao certo o que eu queria fazer da minha vida. E estava esse boom da nossa cidade, né, eu sou natural de Itajaí, então o nosso porto estava numa fase legal e estava, vamos dizer, uma das primeiras turmas de logística aqui na Univale, estava começando, só que eu não sabia o que era logística, né? A gente viu lá atrás, o que é logística? É loja? Não, né? Então eu fiquei curiosa, eu lembro que na época até eu fiz um cursinho no Senai, que era tecnóloga em armazenagem de bens e logística, para entender um pouquinho mais do assunto. E me interessei, comecei a me apaixonar. Então, como eu era muito jovem, vamos dizer assim, eu estava iniciando a minha carreira profissional, né? Eu não tinha experiência nenhuma na área, nenhuma mesmo. Antes disso, eu tinha trabalhado com meu pai, né, uma empresa particular. Então, eu lembro que o meu primeiro emprego até foi em parceria com... Era uma empresa de jovem aprendizes. E eu fui, o meu primeiro contato que eu tive com a logística e operações foi num terminal de container. Terminal de container vazio, que vocês podem ver bastante aqui na nossa cidade. Então, eu comecei lá como gate. O que eu fazia? Eu fazia o registro da entrada dos contêineres, né? Recepcionava, comecei a entender o que era uma operação, o que era uma descarga de navio, como é que era feito esse controle lá embaixo do sistema, tudo era muito novo para mim. Mas cada vez eu fui ficando mais interessada pelo assunto. Eu não fiquei muito tempo nessa empresa, que foi a primeira, e a segunda empresa que eu passei, e que eu digo que foi a minha escola, e que também foi uma grande incentivadora de eu chegar onde eu cheguei. Essa empresa eu fiquei quase 5 anos. Até tenho uma colega que hoje trabalhou lá comigo, sabe um pouquinho da minha história lá dentro. Comecei também lá como auxiliar de logística, dando entrada em nota, nem sabia o que era nota, fui aprendendo. NCM, todos os impostos, referente à importação, exportação, tudo isso faz parte. Quando a gente fala que trabalha com logística, envolve todas essas coisas, por isso que é bacana, por isso que é atraente, porque tu aprende tanta coisa, e eu, muito jovem, aquilo ali cada vez me motivava mais, eu queria aprender mais, e eu posso dizer para vocês que nessa jornada que eu tive, é pouco, né, vamos dizer 11, 10 anos ali, mas todos os meus gerentes, diretores foram homens, né? Não tive a oportunidade de trabalhar com uma mulher acima de mim, mas eu sou muito grata porque eu tive pessoas, eles me desafiavam, né? Eles deram oportunidade, isso é muito importante para a gente conseguir alcançar alguma coisa a mais na minha carreira, mas eu me sentia sempre desafiada, a gente é muito desafiada no dia a dia, no trabalho, a confiança, né? Posto em xeque isso, se realmente eu era capaz, se realmente aquela menininha vai dar conta, se ela sabe o que ela está fazendo, o que ela está fazendo no meio de um motorista, conferente, operador de empilhadeira, o que ela quer aqui no meio da gente, né? Então, eu acho que eu também, isso me motivava, porque quanto mais eu era desafiada, quanto mais duvidavam de mim, mais eu queria fazer. E dentro desses diretores que eu tive, as pessoas com quem eu trabalhei, teve nessa segunda empresa uma pessoa que me desafiou muito, e ele era visto assim como general, alguém, as pessoas temiam ele veio até como um consultor para ajudar a empresa, e eu vi nele uma oportunidade. Então ali, vamos dizer que foi um start para esse degrauzinho, para chegar lá até no cargo de
liderança, eu era uma simples auxiliar, né? Então, tudo que ele propunha, eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais, eu queria fazer mais. Até que um dia ele olhou para mim, né? A gente lá na época era rádio, Nextel, telefone. Ele, o que está fazendo aí? A operação do teu cliente é lá no armazém. Né? Desculpa, eu não falei, eu sempre trabalhei, o nicho principal foi em armazém, então a gente diretamente armazenagem, distribuição e transporte. Então ele falou, como é que tu está lidando com a mercadoria de diversos clientes e tu fica o dia todo chamando conferência? Por que tu não vai lá conhecer a mercadoria? Por que tu não vai lá ver, avariou, quebrou, é paletizado, não é? O que está acontecendo com a mercadoria do teu cliente? Você tem que saber, você tem que ter esse contato. Gente, assim, lá atrás, isso, né, hoje até está normal, mas vamos dizer, há 10 anos atrás, não era muito comum uma mulher dentro de um armazém. Não era. Nem mulher conferente, muito menos uma menina sair do escritório, botar capacete, colete, sapatão e ir lá para dentro do armazém. E eu ia. Chegou um ponto que eles tinham que me chamar, que eu já estava mais dentro do armazém do que na minha mesa. Então, mas ali despertou muito mais coisas, né, na minha profissão, no que eu queria para mim, nas minhas escolhas. Né? Surgiu os desafios, como eu falei, fui muito questionada, né, muito subestimada, até dentro do armazém mesmo, não vou dizer, tem esse olhar diferente, mas eu falo para vocês que as dificuldades que eu enfrentei nesse caminho foi mais da alta gestão, tá? Porque ao longo daí passei por outras empresas, tive uma experiência muito bacana dentro da Ambev, através de outra empresa, né? Eu não era contratada da Ambev, mas para lidar, eram mais de 50 homens, motoristas, entre cargas e descarga, coordenar toda essa frota que eles faziam, essa rota que abrange boa parte das cidades em volta de Itajaí. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei para auxiliar um supervisor. Eu já cheguei lá como supervisora, mulher, um ambiente só de homens. Né? E era para eu ajudar aquele supervisor. Então, assim, até quebrar, vamos dizer, ganhar a confiança daquelas pessoas, daquela equipe, levantei, né? Porque tudo eu via que eles recorriam a outra pessoa e não a mim. E eu estava lá para suprir, porque ele não dava mais conta, ele já tinha outras funções para fazer, e eu via que o pessoal levou um tempo até confiar, até ver que eu realmente era capaz, que eu fui contratada para fazer aquilo pela minha capacidade, né? Pelo meu histórico, né? Minha formação. Então, foi muito bacana a experiência. Eu vi que é uma empresa que apoia muitas mulheres, contrata muitas mulheres, e ao longo destes 10 anos eu pude ver que foi mudando um pouquinho. Né? Eu acho pouco, né, professor? Porque das empresas que eu passei nesses 10 anos, que eu vi mulheres líderes em operações, eu e mais duas. Então, é triste, porque a gente está aqui, até estava lendo ali uma matéria, a gente é metade da população global, então a gente influencia muito na economia da nossa cidade, do país, do mundo, enfim. A mulherada, ela tem esse poder, sim. Então, a gente tem que estar onde a gente quer, onde a gente se acha capaz. Né? E quando a gente fala em operações, não está ligado a só esforço físico. Né? Porque a gente vê no armazém o pessoal que está lá batendo caixa. Realmente, já carreguei caixa, inclusive. Sabe? Já carreguei caixa, sim. Agora, a gente sabe a nossa capacidade física. Eu também não estudei lá para ficar carregando caixa, não. Não desfazendo quem faz isso. Mas eu estava lá no meio, se tivesse que ajudar, eu ajudava. Eu operei empilhadeira, dirigi caminhão, dirigi minivan. Então, assim, eu tinha isso comigo que eu não aceitava. Ninguém me desafiar, ninguém falar que eu não era capaz. Escutei uma das minhas últimas experiências profissionais nessa área, que eu também já mudei, eu gosto de desafio, tá, gente? Eu fui mudando. Se eu vi que não tá legal ali, e isso me fez bem, tá? Graças a Deus, me fez muito bem para ficar onde eu tô hoje. Mas eu sempre tive essa coisa de ir atrás e de não aceitar. Voltando, na última experiência que eu tive, um dos meus diretores, ele falou, nós tu é muito, como é que ele usou o termo? Às vezes tu parece que é muito mãe deles. E eu tenho comigo, estudei muito, isso me incomodou por um certo tempo. Teve até uma das palestras do PMPG que me ajudou nisso. Por quê? Porque esse é o meu perfil. Eu não vou mudar o meu jeito. O
meu jeito de tratar as pessoas, de me relacionar com as pessoas. Eu não preciso ser uma líder que usa de outros meios para tentar conseguir o que ela quer, porque a gente sabe que nesse meio de operações logísticas eu sofri muito por ser mulher, por ser mãe, por ser esposa, por não ter horário para chegar em casa, né, por não ter final de semana, por ter que estar sempre olhando o celular que poderia tocar. Então, quando ele vem falar que é muito mãe, eu prezo muitos relacionamentos. Sempre prezei isso na minha carreira. E hoje, infelizmente, eu não consegui trazer ninguém aqui, né, só ali que trabalhou comigo, mas dentro para falar. Onde eu passei, eu tenho certeza que eu deixei uma sementinha boa, eu deixei uma marca da Mari lá, do meu jeito, esse é o meu estilo de trabalhar. Eu tinha sempre que estar correndo contra o tempo e chegar para a minha equipe, todo mundo cansado. Quem trabalha com operações sabe que é difícil, que é cansativo. Da gente entrar às 7 da manhã e às vezes sair, fazer interjornada, sair 11 da noite, um dia de inventário, por exemplo, de estoque, e ter o louco de olhar para eles e falar, gente, eu preciso de vocês amanhã aqui de novo, 7 da manhã. E eles olharem para mim e falar, Mari, a gente vem contigo, a gente vai fazer isso contigo. Então eu me orgulho de falar isso. Não mudaria, talvez mudaria pouca coisa, mas não em relação a esse meu jeito de tratar as pessoas, meu jeito de trabalhar, sem, obviamente, né, perder o resultado que a empresa espera de mim. Né? Eu vou dar o mesmo resultado para eles, mas no meu jeito de trabalhar. Né? E frequentei, tive sim esse preconceito, sempre tive, não mudou. Então é onde eu bato nessa tecla aqui, né, para encerrar, é que eu insisti. Eu sempre fui muito insistente e nunca aceitei menos. Né? Quanto mais me desafiava o que estava dentro do meu alcance, eu fui atrás e não abaixei a cabeça, não. É isso. Muito bem, parabéns pela experiência, pela história de vida, né? Agora nós vamos também ouvir aqui a nossa querida Suzana Quintino, né, que também fez parte do programa, já saiu, né? Já acabou, mas já está aí também alcançando novos gols. Suzana, o que tu tem para nos falar sobre os desafios que as mulheres enfrentam em operações? Boa noite a todos. Boa noite, Ana, que está lá com a gente. Obrigada, professor, pelo convite. Eu fiz graduação em logística, mas logo que eu comecei a minha graduação, eu comecei a trabalhar na área financeira. E aí, ingressei na gestão de uma grande empresa, que era do segmento de operações logísticas, que tinha muitos negócios nessa área. E nesse momento, que era inicial da minha carreira, eu tive a felicidade de trabalhar com um diretor de operações, que era famoso, inclusive, por gostar muito de trabalhar e desenvolver lideranças femininas. E ele era muito crítico, muito chato, eu acho que ele está me vendo, que eu convidei ele para estar aqui hoje. E ele me ensinou muito sobre métodos de trabalho, sobre a importância de organização, sobre fluxos, sobre como você desenvolver um trabalho consistente. E eu acabei depois sendo levada a trabalhar em outras empresas desse grupo empresarial, na área financeira. Depois me envolvi com o M&A, fui passando pelo guarda-chuva de vários diretores nessa empresa, e alguns CEOs também. E aí, depois de um certo tempo, essa empresa resolveu investir em armazéns logísticos aqui no sul do Brasil, sede ali em São Paulo. E tinha 2 armazéns, um em Itajaí e um em Curitiba, com aproximadamente 80 pessoas trabalhando, e um investimento altíssimo foi efetuado, e ninguém queria assumir aquele BO. E aí, não nesse momento, falando com muita transparência, para dar um depoimento, porque eu acho que esse é o propósito aqui, de a gente contar a nossa história, eu não fui escolhida por mérito, até porque o diretor que estava à frente destas operações na época era bem conhecido por só trabalhar com homens. Ele era conhecido também por ter uma certa panela, se dizia, de pessoas que trabalhavam com ele em uma empresa, iam para outra, e eram essas pessoas desse grupo que
estavam à frente desses armazéns e tinham deixado as operações problemáticas. E aí eu, de uma financeira que também fazia fusões e aquisições, virei uma gestora de operações de 2 armazéns. E eram quase todos homens que trabalhavam nesses armazéns. E aí eu lembrei lá das lições, né, das muitas lições que o mentor compartilhou comigo. E começamos a organizar muitas coisas. Logo que a gente começou o trabalho, o professor Luiz nos visitou, inclusive, né, professor, era uma baita zona, né? E aí eu ganhei um apelido muito gentil de Capitão Nascimento. E começamos a fazer os melhoramentos nos fluxos dos processos e começamos a contratar mulheres para as atividades das operações. Começamos a ter mulheres, né, dentro das atividades, que eram os armazéns, separadoras, conferentes, e começamos a desenvolvê-las para serem líderes de operações e começamos a colher ótimos resultados, porque aquelas operações envolviam produtos delicados, produtos de alto valor, eram operações de alta complexidade que os armazéns operacionalizavam e distribuíam. E aí começamos a colher resultados. Mas aí a empresa começou a ter mudanças e essas operações iam ser vendidas, acabaram sendo vendidas. Nós fizemos toda a organização dos processos, mudamos dos armazéns para armazéns que eram tecnicamente superiores e mais adequados às operações. Então, fizemos 2 desmobilizações inteiras de armazéns. E aí, por fim, essas operações foram vendidas e eu voltei a ser uma financeira e cuidar de acordos societários. Depois eu fiz uma pausa na minha carreira para cuidar um pouquinho da minha saúde. E nesse meio tempo que eu estava à frente dos armazéns, eu conheci o professor Luiz, que fez com que eu me apaixonasse pelo Lean. E foi com ele que eu aprendi quase tudo que eu sei sobre Lean. E através do meu mestrado, baseada nessa experiência que eu tive nos armazéns, a minha dissertação foi um método muito prático e muito objetivo de analisar o nível Leanness dos armazéns logísticos. Então, com o professor Luiz, eu aprendi Lean e aprendi a importância dos métodos e dos sistemas de trabalho em operações. E aí, recomecei a minha carreira na área financeira de novo, por mais de 1 ano, e agora estou colocando um pezinho lá nas operações de novo, começando na empresa onde eu estou hoje, um círculo Kaizen, que é multidisciplinar, que alguns membros estão aqui, membros do Kaizen da minha equipe também estão aqui, e nós estamos pela primeira vez, uma empresa jovem, uma empresa de 6 anos de idade, mas pela primeira vez pessoas estão parando e dedicando seu tempo para discutir os processos da empresa. E estamos fazendo um trabalho treinando essas pessoas, ouvindo as contribuições que eles têm a trazer pela execução do trabalho que fazem cada um na sua área e construindo os fluxos de trabalho da empresa e abrindo kaizens para que nós possamos melhorar os pontos que hoje são mais críticos. E, então, estou agora de volta, recomeçando em operações, trazendo o Lean para um novo universo, que é operações de comércio exterior. E essa foi a minha história até o momento. E agora estou pronta para no segundo semestre, vou começar uma pós-graduação em ESG, para que eu possa me aprofundar mais no assunto da governança, do meio ambiente, entender um pouco mais desses objetivos hoje, que são, na minha opinião, são objetivos para o planeta, não são práticas eventuais e nem algo que seja uma moda, algo que nós precisamos observar e construir sobre o futuro do planeta de todos nós. E para o futuro eu planejo assumir uma diretoria daqui a algum tempo e depois trabalhar como conselheira. Caminho traçado, é isso aí, muito bom. Suzana, só uma pergunta. Qual foi o teu principal desafio que tu enfrentou como mulher na operação?
pode colocar um apenas, né, se você achar que foi o mais difícil. Foi ser vista como profissional pelos homens e não como mulher. Muito bem. Pois a Ana vai comentar isso aí, Ana, essas questões dela. Né? E agora vamos passar para a Rúbia. Rúbia, conta para nós a sua experiência, os principais desafios aí que você enfrentou por ser mulher nesse mundo tão masculino de operações. Bom, boa noite a todos, né? Eu sou filhote aqui da Univale já, né? Me formei aqui na graduação aqui na Univale, design industrial. Então, eu já caí de paraquedas na indústria muito cedo, assim. Então, sempre com ambientes muito masculinos. E aí, antes de entrar na indústria, eu trabalhava justamente com desenvolvimento de software, que também é um ambiente totalmente masculino. Então, as minhas equipes sempre foram, tipo, a Rúbia, a única mulher ali no meio. Então, eu acho que desde sempre eu tive uma postura que hoje, se eu olho para trás, assim, onde que eu errei justamente por ser muito, eu sou a única mulher aqui, então tem que ser mais dura, e mais ríspida, e mais general, e mais, né? E eu errei muito nisso, porque a Ana uma vez comentou sobre isso também, que eu me lembro, que a mulher, ela tem que entender que ela não precisa ser masculina, ou se masculinizar, ou usar características que são estereótipos que a gente imagina um homem líder masculino, ele é assim. Então, eu preciso agir dessa forma para ter um respeito. Na verdade, não é assim. Quando eu passei a entender que eu posso ser feminina e utilizar a minha feminilidade a meu favor nesses cargos, foi onde eu, de fato, tive o respeito das pessoas ali que estão à minha volta. Então, eu, honestamente, eu posso falar para vocês, assim, ó, que eu não me lembro de um momento em que eu fui, eu sofri preconceito por ser mulher, não. Porque eu acho que eu já estava tão, assim, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar antes. Nesse desespero até para ser melhor, porque eles estão, como tu fala, né, tá todo mundo me olhando para se você é capaz ou não, então eu já entregava antes, já fazia antes. Me metia nos outros setores, resolvia as coisas para os outros. Então, assim, eu acho, se eu for pensar nessa questão, que é o foco aqui, né, de ser mulher em operações, eu acho que a gente poderia, sim, a gente pode, a gente deve não ficar tentando competir com os homens, tentando ser homem, mas o contrário. Ser mulher e ser coisas que os homens não podem ser, ou que eles não conseguem ser, porque é da característica nossa feminina. Então, quando eu me formei em design industrial, que eu já fui para a indústria, eu acabei indo para a China, fiquei 6 anos trabalhando nas fábricas na China, voltei para o Brasil, até hoje trabalho em fábrica. E hoje eu estou até eu acabei até saindo um pouco do operacional, porque como eu comecei muito operacional, de fato desenhando peça para a indústria, processo de fabricação em massa, e aí eu fui indo para uma parte comercial, para fazer esse meio de campo entre fabricantes chineses e compradores do Oriente Médio, que era o meu foco no mercado durante 6 anos. E aí, quando eu vim para o Brasil, continuei com essa parte comercial, internacionalizar a empresa que eu estou até hoje, inclusive. E aí, com a pandemia, os problemas que ocorreram, eu acabei indo para uma parte mais estratégica mesmo, acabei indo para o RH, acabei indo para, peraí, vamos parar, vamos organizar a empresa, vamos treinar a equipe. Esse é o momento que a gente precisa reorganizar as coisas. E aí eu me vi como onde que o ser uma mulher líder e usar a sua feminilidade pode, de fato, ser bom nessa questão de lidar com os outros funcionários, né? Lidar com as equipes. Inclusive, um bom termômetro de que eu melhorei nisso, não sou mais o general horroroso, é que agora, faz umas 2 semanas, um operador de máquina, ele me procurou, assim, trazendo uma dor dele, né? Ai, eu queria tanto te pedir um conselho, pedindo conselho, então eu acho que eu tô mais amável aqui, né? Aí ele, será que eu faço faculdade de engenharia? Ou será que eu faço um curso de operador, não sei o quê? E aí a gente acabou pagando um curso para ele de serviço de usinagem, ele ficou muito
feliz, acabou ascendendo ele na carreira e hoje ele está ali muito bem, né, como melhorando, enfim, ali, o posto dele, né? E isso tem acontecido muito, assim, de realmente eu percebi que eu não preciso ser um carrasco para receber o respeito das pessoas que estão trabalhando aí comigo. Eu acho que esse é um ponto, assim, que muito importante, que nunca foi me falado e que eu acho que é uma oportunidade de eu poder falar para as outras mulheres também, que para você ter o respeito, eu acho que você tem, sim, fazer como elas falaram aqui, você com certeza se dedicou muito e você se mostrou muito e você estudou muito e você sabia o que você estava fazendo para, de fato, chegar no cargo de liderança. As mulheres hoje que a gente olha, você também. Então, que a gente olha para essas mulheres, elas são boas no que elas fazem, ponto final. Então, acho que essa é a chave. A gente tem que, sim, se dedicar e mostrar o que a gente estuda e faz aquilo, mas a gente não precisa deixar de ser mulher, né? Então, eu acho que é isso, sim, que essa é a chave, assim, eu acho. Mas, de forma geral, eu acho que foi o principal desafio de ser mulher para trabalhar nessa. É justamente isso, você não ficar competindo com os homens, mas sim ser o que eles não podem ser. Porque as empresas gênero inteligentes, que são essas empresas que têm homens e mulheres trabalhando juntos, são as empresas que de fato têm vantagem competitiva. Você não tem como manter uma vantagem competitiva no mercado se você é só homem, só mulher, ou só... Não, então essa coisa de ser gênero inteligente. Então agora eu vou passar a palavra para a Ana. Ana, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que tu viu aqui, o desafio delas, né, que elas apresentaram, se tu passou por isso. Eu queria te fazer mais uma outra pergunta para emendar já para o próximo bloco. Qual é o impacto da diversidade do gênero nas operações? Né? Se tem impacto, qual é esse impacto? Por favor. Então tá. Gostei muito de ouvir a história de vocês. É muito bonito de ver, tá? Realmente. E aí, eu queria fazer alguns comentários, se vocês me permitem. A Marília, né, falou aqui do desafio dela, né, e o quanto ela precisou provar, né, provar que ela era capaz, né, e que ela também podia fazer aquele trabalho. E às vezes, Marília, eu concordo com você que, né, tem uma questão aí de força física que a gente não tem por que brigar por isso, né? Eu acho que os gêneros têm diferentes habilidades, né? Que não precisamos competir pela força física, né? Então, eu assim, por gostar de logística, se você sabia, né, tinha habilidade de dirigir o caminhão, a empilhadeira, né? Mas não precisamos chegar a tanto, né? Porque nem todo mundo vai encarar, nem todo homem e nem toda mulher vai encarar um desafio desse, né? De dirigir uma empilhadeira ou de carregar um fardo ou pegar um caminhão. E aí eu acredito que o conhecimento, o esforço, porque as áreas de operações, né, principalmente a logística, a indústria, né, onde você tem que ir para o campo, há também outras, viu? Compras que você tem que viajar e fornecedor, né? Então eu posso dizer que ela é cansativa, requer mais horas, né? Então as mulheres que optam por isso, ela tem ali sempre aquele dilema do trade-off da família, né? E não é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente gosta do que faz, né, você também compensa isso e divide isso com um parceiro, ou os filhos também passam a entender, né,
E o que os filhos mais querem, no final, é ver os pais felizes, né? O pai e a mãe, né? E se você está feliz fazendo aquele trabalho, mesmo que você tenha dia que chega mais tarde, ou que precisa ir até o lugar lá no fim de semana, então isso muito me aconteceu também, mas faz parte do trabalho, porque a operação funciona 24 horas, então não dá para você, principalmente na posição de liderança, atender só o turno administrativo, você tem que mostrar a cara também nos outros, né? E aí, então, mas eu acho que a gente também não precisa chegar tanto de estar todos os dias, de vez em quando, alguma hora extra, né, ficar até mais tarde, mas acho que a gente precisa controlar isso, porque como líder, independente de homem ou mulher, a gente precisa também dar esse exemplo de qualidade de vida, né? É importante, eu diria assim, o teu exemplo deve ter inspirado muitas outras mulheres, mas diga a elas que não precisa dirigir nada, fazer, né? Porque não precisamos chegar a tanto, né? Não precisamos chegar a tanto. A competência está no dia a dia, no cumprimento das disciplinas, das rotinas, de escolher as métricas, de fazer, acompanhar o desempenho, de fazer, dar atenção às pessoas, né? Então, eu vou até emendar um pouco agora com o que a Rúbia falou, né? Da questão de que no começo ela achava que ela era uma chefe carrasco, e é bem comum, porque às vezes a gente, isso me passou também, né? Você acaba sendo mais dura do que os homens, né? E isso também não faz bem, né? Não faz bem para a gente. E eu aprendi, né? Já bastante, eu também passei pelas mesmas dificuldades que todo mundo aqui passou, tá? E aí você às vezes tem que se provar e fazer mais, né? Mostrar. Eu entrevistei muitas mulheres que a gente às vezes tem um chefe e aí você vê que ele cobra mais de mim, que sou mulher, do que do meu pai, que é homem, né? Ou ela até se acha cobrada, né? E acaba entregando muito mais e se preparando muito mais para as perguntas, para as dúvidas, né? E então isso é uma característica muito feminina, né? Mas a gente tem uma característica que é bem interessante, que é esta, não é 100%, mas a gente percebe que as mulheres acabam tendo um ouvido, uma capacidade de ouvir melhor, né? Os funcionários. E isso me passou muito, né? Eu, bem jovem, fui chefe, líder de pessoas que eram mais velhas que eu, homens, né? A grande maioria. E eu comecei a perceber que, dando atenção, né, e vendo assim as áreas de oportunidade, de melhoria deles e ajudando no que eu podia nessas áreas, você acaba ganhando, né, o respeito, né? Às vezes um tem dificuldade de lidar com determinadas equipes, o outro com dificuldade de inglês, o outro com a dificuldade... Então, você abrir esse diálogo, né, ter uma frequência desse coaching ali das pessoas, né? Essa proximidade como um líder servidor, né? Então isso realmente traz um diferencial para qualquer líder. Mas eu vejo que muitas mulheres têm ali uma capacidade, talvez, a maioria talvez tenha uma capacidade de agir desta forma, né? Com todo respeito, com toda... não se metendo nas questões familiares, né? E sim profissionais, e aliás, a gente nem quer saber muito da vida de cada um, quanto menos, né? Quanto mais a gente puder não misturar as coisas, sabe? Mas ajudar o desenvolvimento profissional
né, desses homens e mulheres que estão com a gente, porque você fazendo isso, você vai ser exemplo para as mulheres e tornar um exemplo possível de atingir, né, e, ao mesmo tempo, ser valorizada e respeitada pelos homens também, né? E aí um outro ponto, né, que a Suzana trouxe, ouvindo a Suzana aqui, que veio de finanças, foi para logística, e ela se vê que ela está sempre estudando, né? E agora preciso estudar isso, aquilo. A gente, as mulheres em geral, é uma coisa que a gente tem observado, né, que elas têm a síndrome da impostura, né? O que é isso? Nunca acha que está sabendo o suficiente ou que está dominando o suficiente a matéria, né, para poder galgar posições melhores ou ter reconhecimento profissional independente da carreira que escolheu, né? E às vezes eu acho que a gente precisa, né? Eu passei pela mesma coisa, fui estudar um monte de coisa e sempre em paralelo, nunca parei para fazer uma coisa ou outra, mas, né, sempre. E aí eu me pergunto, eu falo, não precisa tanto, né? Às vezes a gente precisa praticar mais e cuidar um pouco da gente, né? Cuidar um pouco do nosso ser, do nosso espírito, né? Que aí, vamos dizer assim, isso acalma, né? Acalma essa ansiedade, essa síndrome de impostora que a gente acha que tem que saber tudo, né? E saber tudo de uma forma com mais profundidade, né? Eu admiro, né, a vontade de estudar e de aprender, eu também adoro, eu acho que é uma coisa que eu não consigo viver sem, né? Mas às vezes a gente abre mão de muitas coisas porque o nosso tempo é igual ao de todo mundo, 24 horas por dia, né? Então, se a gente ocupa muito o nosso tempo com tantas outras coisas, a gente acaba sobrando pouco tempo para a gente, né? Então, acho que é só uma dica para a gente levar um pouco mais leve, né? E esse é o nosso grande objetivo ali no Instituto, né? A gente fala assim, é uma carreira possível e ela não precisa ser tão pesada, né? Ela pode ser almejada de uma forma mais leve. Às vezes, a gente vai ter organizações que estão mais maduras para entender isso, né? Às vezes, a gente vai encontrar organizações que não estão tão maduras. E a gente tem que também ver aí, eu quero continuar, né, enfrentando isso, ou eu, de repente, vou para uma outra que está mais preparada para isso, tenho essa abertura, né, colocar isso também de uma forma, ajudar a organização, né, buscando apoio, e a gente não está sozinho, né, a gente tem muitas outras pessoas que podem nos apoiar, que pode, de grupos que você pode participar, e aí a gente aprende com os outros, né? Então, eu sempre procuro falar isso, que quando eu não sei alguma coisa também, eu vou descobrir quem é que já fez, o que já passou por ali, né? Então, saber um pouco mais da experiência do outro, tá? Então, as rodas de conversa, esse tipo de coisa, ajuda muito a gente, né? Então, viver um pouquinho, aprender com a experiência do outro, né? Seja homem, seja mulher, né? E ter coragem de fazer as perguntas, né? E sofrer um pouco menos, né? Luiz, eu esqueci a pergunta que você me fez. Não tem problema. A pergunta que eu fiz para ti é o seguinte, que é a próxima rodada. Tem mais 2 perguntas aí. A gente falou aqui do ESG, né? Que é uma perfeito, lembrei. Forte nas empresas, né? Isso é uma visão de mundo. Na verdade, é o papel das empresas. Nada mais do que o que se espera delas.
E aí eu fiz uma pergunta seguinte, eu sou muito pragmático. Eu queria saber, né, não só da tua posição, mas também das meninas aqui, como é que eu explico isso para uma empresa, por exemplo, não tão madura em ESG, somente na letra S, né, que é a parte social, que é o que a gente está vendo hoje aqui, que é a questão de igualdade, né, e equidade. Qual é o impacto da diversidade de gênero em operações, por exemplo? Essa é a grande pergunta. Tá. E a vantagem que isso traz, né? Fazer uma mudança, né, cultural, que é muito difícil. Como é que eu responderia essa pergunta para um empresário, por exemplo? Perfeito. Existem muitos estudos que mostram isso, né? Que a diversidade na empresa traz melhor resultado, né? Porque você consegue diversidade não só de gênero, mas de raça, de formação, né? Quantas vezes a gente vê empresas que contratam sempre mais do mesmo, né? E é mais fácil lidar com o igual, certo? É muito mais fácil, né? Contratar gente que pensa igual a você mesmo. Então, é muito mais fácil não vai ter conflitos, não vai ter discussão, não vai ter, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem o olhar de vários ângulos, né? E isso traz benefícios para a empresa, por quê? Porque ela vai abordar os problemas de vários ângulos, ela vai ser menos míope, né? E ela é comprovado que as empresas que têm maior diversidade trazem melhor resultado financeiro, além de mais retenção, mais atração de talentos, né? Então, trazer resultados de uma forma mais duradoura, né? Ou sustentável. Então, essa é a minha contribuição aí, Luiz. Bom, agora eu queria aqui também abrir essa pergunta para vocês, né, meninas? Como é que vocês encaram essa questão aqui do impacto da diversidade de gênero? É o que a gente está falando aqui, mulheres em operações, né? É claro que existe a diversidade de outras visões, né? Suzana, o que você acha desse conceito? Concorda com a Ana ou você tem outra opinião? Eu penso que ainda é difícil para a grande maioria das empresas ter um entendimento objetivo sobre isso. Porque, embora a gente tenha muitos estudos e isso esteja sendo discutido, infelizmente, na maioria das empresas ainda o que importa é o que isso me reverte em dinheiro. Então, ainda na realidade das empresas, que é uma realidade ainda muito empírica em relação à análise, a dados e a resultado, eu acho que não tem clareza, porque não existe ainda uma clareza financeira que demonstre a importância e a diferenciação efetiva disso. E eu acredito que, de fato, esse equilíbrio, essa troca de ideias, ele é muito mais saudável, traz resultados muito melhores, mas que, principalmente em operações, a gente ainda tem os desafios mais rasteiros da questão, que como eu falei, por exemplo, eu fui taxada de capitão do mato, capitão nascimento. Eu não estava fazendo nada demais. Estava só organizando o trabalho. Mas é bem possível que se eu fosse um homem, eu não seria taxada dessa forma. Eu seria um homem fazendo o meu trabalho. Eu estava lá assumindo uma responsabilidade sobre a vida profissional de muitas pessoas. Isso é uma responsabilidade social, como nós somos líderes também. Sempre a gente para refletir sobre isso, mas principalmente mulheres, nós pensamos, né, que nós estamos cuidando da vida daquelas pessoas de aspectos muito importantes, mas eu acho que as empresas ainda têm muito caminho para trilhar nesse aspecto, porque elas ainda olham para qualquer prática de gestão e qualquer melhoria visando primordialmente resultado financeiro, na última linha, como a gente fala. Talvez aí tenha uma visão desses estudos ainda em muitas empresas, grandes empresas. Exato. Né? Onde isso está mais desenvolvido, mais maduro. Né? Talvez no grande universo, que 99% aí das empresas são pequenas e médias, né? Não estão ainda nesse nível de entendimento ou de maturidade para esse negócio. Exatamente. Talvez aí, até a gente, assim como já
cientista que somos, né, já estamos olhando uma perspectiva de um trabalho, né, uma dissertação sobre, né? Pode ser um grande tema aí para algum trabalho. E, Marília, qual é a tua visão sobre essa questão do impacto da diversidade de gênero? Então, eu concordo bastante com o que a Suzana falou. Realmente não há esse entendimento, principalmente nessas empresas que o professor citou, de pequeno e médio porte. Não há. Pelo contrário, como eu disse, foi um dos grandes impasses que eu encontrei ao longo da minha carreira. A gente tem que produzir. Talvez foi aí, Ana, que eu me exigi tanto que eu fiz atividades que nem competiam a mim, por querer fazer mais, aquela coisa da logística que é tudo para ontem, né? Então, eles não têm essa preocupação, é uma opinião particular minha, tá, gente? Pelas experiências que eu tive, mas precisa melhorar muito essa parte do social, essa parte do humano, isso com mulheres principalmente, né? Mas com os homens também, políticas que tragam isso para dentro da empresa, que tenham essa preocupação, porque eu sofri muito com isso. Eu estava fazendo entrevista com, né, eu cuidava de toda a parte de armazém, que vocês imaginaram, desde que furar um pneu da empilhadeira, caiu uma telha, chamar um mecânico, mas eu também tinha que contratar alguém para minha equipe. Eu participava junto com o RH para fazer as contratações, e numa conversa que eu tive com a pessoa do RH, eu disse, tá, mas não temos uma política de cargo, de salário, plano de carreira, uma das empresas que eu passei, tá, gente? Dando como exemplo. O que eu vou oferecer para essa pessoa que veio se candidatar aqui? Ou para essa mãe, para essa mulher? Se ela pedir, tem algum auxílio que vai beneficiar essa pessoa, essa mãe, né, que está deixando talvez o filho em casa ou não? Então, são várias coisinhas que, se a gente for analisar, precisa melhorar muito ainda. Para trazer e que fique, né, mais atrativo para a mulher, para ela se interessar, seja qual for o cargo. Só que, como a gente está falando aqui hoje de operações, realmente é muito mais difícil para a mulher. É muito mais difícil por isso. Questão de tempo, questão de benefícios, a contratação também, precisamos ser mais contratados, precisamos ter mais mulheres líderes à frente. Então, tudo isso foi barreiras que realmente eu vi nessas empresas que eu passei e que eu acho que tem que melhorar, sim. Temos, né, uma revolução aí das grandes empresas maiores, empresas internacionais, que já vêm com outro estilo, com outra metodologia, mas a gente vê algo muito enraizado ainda, eu acho até algo cultural também, né? Passei por empresa familiar, né, onde a família toda estava ali, e eu pensava, desculpa até o termo que eu vou usar, mas pensava, nossa, para eu crescer aqui, alguém vai ter que morrer, porque, né? Então, é complicado, gente, tem uma série de fatores que implica ali até na tua motivação, né? Porque tu tá num ambiente que tu, poxa, o que eu vou ficar fazendo aqui? Onde é que eu vou chegar? Então, precisa melhorar, sim, esse entendimento, precisa, sim, essas rodas de conversa que a gente está fazendo, isso precisa chegar lá dentro das empresas, isso precisa chegar lá para os diretores. Eu falo diretores porque eu só tive diretor homem, eu quero ver uma diretora mulher, entendeu? Para a gente mudar um pouquinho esse cenário aos pouquinhos. Vai, eu sei que já está indo, então a gente não pode parar, a gente não pode desistir. Muito bem. Rúbia, suas colocações, qual é a importância de ter diversidade de gênero, né? Concorda com as meninas, com a Ana? Não discordando do que as meninas falaram, mas eu queria trazer um outro olhar aqui também, do ponto de vista do empreendedor. O cara que é dono de uma indústria, ele abre vagas ali para o operacional. Quantas mulheres vocês acham que de fato se candidatam para esses cargos de operador de máquina ou para esses cargos? Eu estou falando isso porque, por exemplo, a gente tem uma vaga lá em aberto, que eu estou atrás, nós queríamos ter uma mulher da qualidade, porque a mulher tem essa questão da não conformidade das máquinas, das peças, e a gente não consegue preencher esse cargo com uma mulher, por exemplo. E é o nosso grande sonho ter uma mulher ali. Inclusive, nós colocamos o professor Sábio, que tinha uma mulher no acabamento, por exemplo, né? A gente está sempre tentando, de fato, colocar mulheres ali, mas não existe uma busca das mulheres para esses cargos. Então, também tem um outro lado, né?
Então, a gente fica aqui, de repente, às vezes, muito metendo pau, assim, né? Não discordando, claro, isso é óbvio que existe. Mas também tem um outro lado, assim, de que as mulheres buscam outros tipos de cargos, outras profissões. Isso é verdade, não tem como. Então, a gente olha, assim, a estatística. As mulheres, o percentual de mulheres é muito menor do que os homens. Porque elas buscam cargos diferentes dos homens. Então, assim, tem muito isso também. Exato, escritório. Tem um estudo, inclusive, da Universidade de Harvard, que mostra que 87% das mulheres trabalham no escritório. Esses cargos de homens, os homens que acabam ganhando mais, porque eles estão, na verdade, trabalhando, sei lá, nos escritórios, no esgoto, nos mini-postes, enfim, trabalhos perigosos e tudo mais. Então, eu só queria trazer esse olhar, aproveitar para trazer esse olhar do ponto de vista do empresário também, porque já que as meninas já falaram do outro lado, eu vou falar um pouquinho desse lado, né? Que tem isso também, né? Então, a gente não pode achar esquecer de que as mulheres também não optam, né, por esses cargos. E, na verdade, eu acho que eu respondi essa pergunta antes, quando eu falei que é impossível uma empresa ser competitiva, ou se manter competitiva, sem ser gênero inteligente. Você tem que ter homens e mulheres trabalhando em conjunto, não competindo, mas sim se unindo e para que cada um possa trazer à luz as suas características, né? Como até a Ana falou, a questão que eu descobri na raça ali, no dia a dia, que é a questão de que a mulher tem essa coisa do ouvir, tem essa coisa de lidar ali com os funcionários, enfim, com as equipes, e é uma liderança que é diferente. E se você for pensar em um homem que traz essas características também para a sua liderança, ele também vai se destacar. Ele também vai ser um líder melhor, né? Então, um dos pilares do Lean, né, que eu sou mestranda aí, o meu orientador é o professor Luiz aqui, né? E um pilar muito importante do Lean, que é o respeito pelas pessoas, que é primordial para você fazer com que uma equipe seja bem sucedida, independente de você ser homem ou mulher, né? Então eu acho que tem esse outro lado também, que a gente esquece de olhar, né? Muito bem, pessoal, a última pergunta agora, então, vou voltar para a Ana. Beleza, então a gente sabe que tem esse problema ainda, né? E aí ela pode agora, Ana, pode replicar o que elas falaram. Na sequência, a última pergunta. Como é que as empresas podem, então, promover a igualdade de gênero na operações? Né? Dado que não tem essas pessoas, né? Eu acho que daí você vai trazer uma coisa importante, que é essa tua instituição, o MEL, né? Que pode ajudar nesse trabalho, né? Que já está ajudando. Então, eu queria te ouvir agora com essa questão, né? Claro que dando aqui um feedback para as meninas e, na sequência, respondendo aí como as empresas podem promover a igualdade de gênero em operações. Obrigada, Luiz. Eu gostei muito do que elas falaram, né? Porque essas são questões que aparecem sempre, tá? E aqui a Rúbia comentou, né, sobre a questão da... Putz, mas eu ponho lá a vaga e não aparece mulher, né? Porque não tem mulher no determinado cargo, na operadora, na supervisão. Eu já ouvi isso de monte, né? E eu vivi isso no passado, tá? E a forma que a gente encontrou, vivi mais de uma vez, e eu tenho visto outras empresas, né? Inclusive uma das nossas associadas teve um case aí, assim, de super sucesso, que ela queria ter 50-50%, tem até mais mulheres na operação, uma operação mais metalúrgica, né? Que não é típico, e que os salários são bons, então as mulheres também se interessam, mas elas não tinham a qualificação. Então, fizeram o quê? Puseram, o RH foi buscar pessoas, né, mulheres interessadas em fazer curso, em estudar, né? Colocaram elas na escola, um Senai ou coisa do tipo, que é muito bom, certo? Eu já cheguei a fazer isso em empresa onde eu tive que
pedir primeiro um reforço aí de português, matemática, escolas mesmo, né, de segundo grau. E você fazendo isso, dando essa chance, né, de treinamento e aí selecionando essas pessoas depois para vir trabalhar, quer dizer, você dá um apoio de treinamento e depois seleciona. Essas pessoas vão vir tão engajadas para essa empresa, vão vestir a camiseta dessa empresa, que o que você investiu, né, para formar essas pessoas é muito pouco. É muito pouco, né? Então, eu já vivi isso, passei por isso mais de uma vez na minha vida, e eu tenho visto algumas empresas fazer, né? É o jeito que a gente vai ter, porque muitas vezes não vai aparecer, né? Não vai aparecer candidatas porque não tiveram a oportunidade de, né? A mesma coisa, conversando com uma colega que também trabalha na Suíça. A Suíça, hoje, eles estão vendo que tem muitas empresas que querem mais mulher e não tem pessoas formadas. Então, eles estão pegando mulheres acima de 40, dando educação, né, para reintegrar nas empresas, porque elas ficaram afastadas, foram criar os seus filhos, lá não tem empregada, né? E aí querem voltar para o mercado e não conseguem. Então, vou dar a educação, vou dar a escola e dar a chance para, né? A outra coisa, a Marília comentou também, né, que no fundo, Marília, está muito ligado às práticas de RH, por isso que a gente sabe que um dos principais parceiros de operações dentro de uma empresa é o RH, né? E práticas de gestão, práticas de RH que podem ser utilizadas, e a gente percebeu que é possível a gente criar esses fóruns, e a gente já criou entre RHs de empresa para que eles possam compartilhar, né, essas práticas, é exatamente isso, uma seleção cega, exemplo, né? Trazer sempre currículos de homens e de mulheres para uma determinada vaga, e não dizer quem é quem, mas primeiro fazer uma seleção cega de currículos. Então, tem uma série de práticas, né, que os RHs estão fazendo para poder aumentar isso, né, aumentar essa participação. E eu gostei muito, Luiz, que você falou quando a Suzana estava comentando sobre a dissertação de mestrado, que realmente é uma área que a gente não tem estudo, né, sobre sobre a diversidade, qual é a pesquisa, né? Qual é uma pesquisa que fala hoje no Brasil, não estou falando de outros lugares, porque a gente sabe que tem particularidades, mas o problema muda de endereço com mais ou menos, né, dificuldades, mas países como Estados Unidos é mais fácil, né, as empresas americanas me parece muitas vezes mais fácil, mas nem sempre, né, então a gente tem toda uma particularidade do local, do país e dos vários Brasis aqui que a gente tem dentro do Brasil, né. Então, fazer um estudo, né, sobre essa questão da diversidade em operações, na liderança de operações, nós, né, do Instituto, também o que pudermos apoiar, né, em termos de contato, pesquisa, nós vamos apoiar e fazemos questão que vocês apresentem também. Então, acho que é isso. Acho que aqui um assunto enorme esse. Obrigada. Claro, Ana, com certeza. Vamos fazer essa aproximação aí, tá? Olha só, pessoal, tá muito legal, né, o nosso papo, mas está chegando ao fim. A gente tem 5 minutos agora para finalizar. Então, a gente vai agora abrir as perguntas. Aqui primeiro o pessoal que está presente. Estamos com a casa cheia hoje. Obrigado pela presença. Né? E depois também pode ir lá, se der tempo, a gente consegue tirar algumas dúvidas do pessoal que está online, né? Então, fiquem à vontade, se alguém quer fazer alguma pergunta para qualquer um dos membros da banca aqui, da mesa redonda. Não? Parece mesmo.
Eu já ia falar que parece os meus alunos, que eles entendem tudo, né? A gente pergunta, não, já entendemos tudo. Aí depois, na prova, não vem. Vou dar coragem para minhas coleguinhas. Vai lá, por favor. Primeiramente, queria dar parabéns Só as meninas? Por que só as meninas? Isso é sexismo. Jamais. Não, tá brincando. Eu queria saber se algum de vocês já passou por sugerir alguma ideia de melhoria, não ser ouvida, aí uma outra pessoa do sexo masculino ouvir, passar à frente e ele ser ouvido e ser introduzido a sua ideia inicial. Roubou a ideia da... Isso. E aí? Passaram por essa situação? Su? Passei. Quando eu falei que quando eu assumi os armazéns, era uma panela de homens que não davam conta dos armazéns, eu não fui escolhida porque eu era mais qualificada. Fui escolhida porque eu era quem estava aqui no Sul e depois eu queria saber que eles queriam alguém que arrumasse a casa para vender as operações. E no começo foi uma transição bastante desagradável entre eu e essas pessoas que estavam à frente. E, sim, muitas das melhorias que, não vou dizer necessariamente que eu sugeri, mas que eles viam eu implementando, eles levavam para a diretoria e, sim, a aceitação era diferente da aceitação quando eu apresentava diretamente a ideia. Sim, Okay. sim. Vocês também não? Então, uma situação que eu acho bacana comentar com vocês foi bem lá no início, aquela segunda empresa ali, que eu fiquei mais tempo. E ali eu ainda estava concluindo a faculdade, né? Era outra correria, enfim, armazém, faculdade. E o meu trabalho de conclusão de curso foi a implantação de um WMS com armazém, né? Pode ser algo hoje pouco, mas lá atrás a gente passava trabalho ali, ó, só planilha de Excel, e não tinha essa preocupação com o sistema. Que hoje a gente integra tudo que a gente faz. Então, eu fiz todo um estudo, fiz análise, levantei custos, tudo lá, 11 anos atrás, e apresentei isso para a empresa. Então, foi feito, que era um custo a mais, e sei lá, vamos dizer que na época estava bom, eu acho, da forma que estava, né? Sem falar dos erros operacionais, né? Discrepância de inventário. Mas, enfim, aí eu me formei, aí passou acho que um ano ali, fui alçar novos voos, né? Cumpri o que eu tinha para cumprir ali, ninguém morreu, então eu fui embora. Então, eu soube que depois da minha saída foi implantado. Né? Outra pessoa chegou, né? E, vamos dizer assim, alguém também, pode ser também, né, professor, por ser nova, da faculdade, não levei tal credibilidade, chegou alguém numa posição um pouco maior, né? E soube que foi plantado. Acho bom, né? Com você. Já passou por isso? Olha, eu já passei por isso, mas não foi do sexo masculino, foi uma mulher acima de mim, hierarquicamente. Mas hoje eu vejo que, eu acho que é mais isso, sabe? Eu acho que eu era muito nova, ou estava realmente abaixo. E eu penso, eu sempre tento pensar de outra forma. Eu acho que ela amadureceu a ideia em determinado momento que era mais propício, de fato, implementado. Mas, assim, esse foi o meu sentimento, né? Eu fiquei, assim, muito angustiada com aquilo ali, de fato. Esse envolvimento, para mim, é melhor envolvimento, desde que ele é muito masculino mesmo. Os homens se unem e a tua ideia é zero, assim. Então, eu acho que realmente essa iniciativa que vocês estão tendo agora é bem jovem, bem nova, né? Eu já tive empresa também, então eu sempre tive que ter um sócio investidor homem para alguma coisa também acontecer, ainda mais uma alavancagem, porque tem muito preconceito, infelizmente. Eu sei que nós a gente tem muito potencial, só que ainda não tem a visibilidade que deveria ter. Certeza. Pode? Ana, aqui conosco hoje tem duas pessoas que são duas jovens profissionais que vieram comigo, que trabalham e estão aspirando posições de liderança em áreas operacionais.
Uma delas está em construção e outra eu sei que já está nessa empresa onde ela trabalha, batalhando para ganhar espaço para boas práticas de trabalho, boas práticas de operações, e ambas vão enfrentar bastante desafios nessa caminhada, e uma delas, inclusive, já está enfrentando esses desafios. Você poderia dar uma palavra para essas meninas que estão começando a trilhar a jornada delas nesse caminho de operações? Eu preciso entender um pouquinho melhor a pergunta, Suzana. Elas estão começando a trilhar essa carreira de operações, é isso? E estão sentindo dificuldades, né? Em primeiro lugar, não desanimar. Né? Segundo, procurem outras pessoas. Né? O Instituto pode ser um lugar, mas pode ser outras pessoas que também que trabalharam em operações, né? Tentar aprender, buscar mentoria. Eu hoje, por exemplo, faço mentoria de executivos pela Fundação Dom Cabral, faço por um grupo também, CEO Lab, e me dá muito prazer de fazer mentoria. E no Instituto nós também estamos abrindo mentorias, né? Mentorias com pessoas que já tiveram posições maiores que a dela, né? Homens ou mulheres, não precisa ser só mulher, né? Que vai apoiar, né, dentro da capacidade também do que ela pode pagar, ou até às vezes sem custo, né? Tem uma série, lá mesmo no Instituto mesmo a gente vai ter bolsas também. Então, buscar esse apoio, às vezes dentro da empresa, né? Incentivar, às vezes, dentro da empresa. Tem muitas empresas que fazem mentoria dentro da própria empresa, né? Buscar uma outra pessoa, um executivo ou uma executiva, que ela acha que é modelo, né, para ela, e peça, né, para ser uma... Eu fiz isso no passado, recebi isso também no passado. Você pode me ajudar e me dar algumas dicas de como eu resolver? Pode ser de outra área, melhor ainda, né? De como eu resolver certos problemas que eu tô enfrentando. Então, pedir ajuda, né? Não queira resolver tudo sozinho. A gente, com o passar dos anos, vai ganhando experiência, e a gente pode ajudar os outros a trilhar melhor esse caminho, tá? Então, acho que é uma sugestão aí. Bom, obrigado, então, a todos, né, pessoal? Gostaria de agradecer. Infelizmente, chegamos ao fim, tem horário, tem aula. Muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a Ana. Vamos estreitar essa parceria, Ana, vamos fazer esse projeto, talvez depois uma mentoria aqui para as meninas da Univale, por exemplo, né, com o pessoal aí que estuda aqui. Queria agradecer a todos aqui a presença, o pessoal também que participou de casa, né? Estamos aqui à disposição de todos, né, para discutir isso. Agradecer aqui as minhas queridas mestrandas, né, ex-mestrandas, mas que participaram aí, trouxeram uma contribuição muito rica a essa discussão tão importante. E gostaria de deixar de novo o convite aqui para que vocês participem, né, do nosso próximo Encontro Ciência e Negócios, que vai acontecer no dia 27 de abril, às 17 horas. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e uma excelente final de semana.